Graça e paz, amada igreja, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico doutrinário. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo a Timóteo. O capítulo é o 2, os versos 5 e 6. Repetindo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Amém? Oremos ao nosso Deus. Pai eterno, Pai amado, é no nome santo do Senhor Jesus Cristo que estamos aqui diante de Ti. Recebe os nossos louvores, recebe, Pai, as nossas adorações. Te clamamos por sabedoria, que esta porção da Tua palavra venha fazer guarida em nossos corações e expor em nosso cotidiano. Obrigado em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados, há um único Deus. A Bíblia aqui é clara. Há um Deus para o Brasil, um outro Deus para a Europa, um Deus para os escravos e para os livres, um Deus para os reis. Não, há um único Deus. O apóstolo Paulo nos diz que num só Espírito fomos todos batizados no corpo, quer judeus, quer gregos, quer livres. E a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Está lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 13. Também há um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Cristo é aquele que voluntariamente assumiu a posição entre Deus ofendido e o pecador ofensor, com o fim da salvação. Mediante seu sofrimento e morte, Cristo pagou o castigo exigido pela lei de Deus para satisfazer a justiça de Deus. Então, eu quero enfatizar aonde? No capítulo 8 da nossa Confissão de Fé de Westminster, que tem como título Cristo, o Mediador. Veja lá o que é que diz a seção de número 1. Aprove a Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, o profeta, o sacerdote, o rei, e o cabeça e salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e juiz do mundo, para quem ele, desde a eternidade, lhe deu um povo para ser sua semente e para ser por ele remido no tempo, chamado, justificado, santificado e glorificado. Infelizmente, nem todos entendem isto. Há muitas pessoas que têm desejado chegar até Deus, porém, ignorando ou descartando a pessoa de Cristo como o único mediador. O próprio Senhor Jesus declarou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está lá em João 14, 6. Eu sou o caminho. O caminho é Jesus. A salvação é Jesus. A palavra de Deus é clara em mostrar que não há outro caminho para chegar à salvação, para se chegar a Deus, porque o véu foi rasgado. Nós temos livre acesso ao trono da graça. Não precisamos de intermediários. Não é verdade? Porque Jesus Cristo é o nosso único mediador entre Deus e os homens. Interessante é a pergunta 36 do Catecismo Maior, que diz: quem é o mediador do pacto da graça? Pergunta 36, Catecismo Maior. Vejam a resposta. O único mediador do pacto da graça
é o Senhor Jesus Cristo, que, sendo o eterno Filho de Deus, da mesma substância do Pai, igual ao Pai, fez-se homem na plenitude do tempo, e assim foi e continua a ser para sempre Deus e homem, em duas naturezas plenas e distintas, numa única pessoa. Fica claro novamente que só existe um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. A Bíblia está repleta de texto bíblico reforçando essa tese de que Jesus Cristo é o único mediador. Infelizmente, a Igreja Católica Romana nega na prática esta verdade bíblica, ao considerar Maria e os santos como mediadores e ao dirigir-lhes súplicas na esperança de que intercedam a Deus em favor dos pecadores. Não, é Jesus Cristo, nosso único mediador. Outra pergunta importante é a 42 do nosso Catecismo Maior. Por que razão o nosso mediador recebeu o nome de Cristo? Vejam a resposta. O nosso mediador recebeu o nome de Cristo porque foi ungido sobre medida pelo Espírito Santo e assim separado e plenamente investido de total autoridade e capacidade para exercer os ofícios de profeta, sacerdote e rei da sua igreja, tanto no estado da sua humilhação quanto na sua exaltação. Então Cristo exerce os ofícios de profeta, sacerdote e rei. Como profeta, revelando-nos pela sua palavra e pelo seu Espírito a vontade de Deus para a nossa salvação. Como sacerdote, oferecendo-se a si mesmo uma só vez em sacrifício para satisfazer a justiça divina, para reconciliar-nos com Deus e para fazer contínua intercessão por nós. Como ofício de rei, sujeitando-nos a si mesmo, governando-nos e protegendo-nos, reprimindo e subjugando todos os seus e os nossos inimigos. Vejo a extensão da obra do mediador. O caráter do mediador é divino, é profeta, é sacerdote, é rei, é o cabeça da igreja, é o juiz do mundo, é o único mediador, tem todo o poder. Quem tem todo esse caráter, meus irmãos? Jesus Cristo, não há outro. Ele é o único, perfeito, eterno. O processo da mediação implicou no cumprimento da lei, implicou em sofrimento e morte, implicou em vitória sobre a morte. Continua uma obra intercessória, se consumirá no juízo final. Jesus Cristo. Então, a obra da redenção, da mediação, satisfaz a justiça divina, é eterna e perfeita, garante uma eterna herança, é revelada na palavra de Deus, é aplicada pelo Espírito Santo. O texto falou aqui sobre seu estado de humilhação, seu estado de exaltação. Que estados são esses, meus amados irmãos? Segundo o Catecismo Maior, o estado de humilhação de Cristo foi o estado em que Cristo tornou, por ocasião do seu nascimento, tornando-se o servo em sua vida, morte e ressurreição. Isso foi o estado de humilhação de Cristo. Já o estado de exaltação de Cristo compreende a sua ressurreição, a ascensão, o estar sentado à destra do Pai e a sua segunda vinda para julgar o mundo. Não é verdade? Veja o que interessante no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 26. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 26. Veja que maravilha. Assim é a palavra do Senhor. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por um ano
se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Veja, os discípulos são chamados cristãos pela primeira vez lá em Antioquia. Nós somos cristãos. Professor Ronaldo, mas o que tem a ver Cristo, o mediador, com a pessoa que é cristão? Tem tudo a ver. Por que você é chamado de cristão? As pessoas perguntam, você é um cristão? Não, eu sou cristão. Mas por que eu sou cristão? Não, porque eu acredito em Deus. É uma pergunta aparentemente inofensiva, uma resposta vaga. Por que você é chamado de cristão? Quem vai nos dar a resposta, meus amados irmãos, é o Catecismo de Heidelberg. A pergunta 32 do Catecismo de Heidelberg é bastante interessante para a ocasião. Por que você é chamado de cristão? Veja a resposta. Porque pela fé sou membro de Cristo e por isso também sou ungido para ser profeta, sacerdote e rei. Como profeta, confesso o nome dele. Como sacerdote, ofereço minha vida a ele como sacrifício vivo de gratidão. Como rei, combato nesta vida o pecado e o diabo de livre consciência. Depois, na vida eterna, vou reinar com ele sobre todas as criaturas. Veja, nós somos cristãos, nós somos profeta, nós somos sacerdote, nós somos rei. De verdade, veja que interessante. Ofereço minha vida a Jesus, a minha vida oferecida a Jesus de modo de gratidão. Combato nesta vida o pecado diariamente, uma guerra espiritual cotidiana, de livre consciência. Veja que interessante. Depois, na vida eterna, vou reinar com Cristo. Então, Cristo é o nosso único mediador. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:2. Então esta é a mensagem que eu quero trazer aqui para a igreja de hoje. Que Cristo é o nosso único mediador entre Deus e os homens. Amém? Que o Senhor aplique esta porção da sua palavra em nossas vidas. Vamos orar? Oremos ao nosso Deus. Santo e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador e sustentador dos céus e da terra. Obrigado, meu Deus, por esta palavra. Nos concede sabedoria, meu Deus, para te servir e te adorar em espírito e em verdade. Sabedoria para buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça. Sabedoria, meu Deus, para amar o próximo. Tem misericórdia de nós. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos. Amém. Amém.